Olá a todos, olá a todas, sejam bem-vindos a mais um episódio do SigmaCast. Como eu sempre falo, o objetivo do SigmaCast é criar mais um link, mais uma ligação, uma conexão entre nós, professores, diretores, coordenadores e a nossa comunidade Sigma, falando tanto com as famílias, mas também com os nossos alunos, trazendo ideias que fazem parte dessa difícil arte de educar e ensinar para que todos nós estejamos cada vez mais alinhados. Hoje o episódio é super importante, ele é importante tanto para as famílias, mas também para os alunos, porque a gente vai falar do PAS. Eu sou do Rio de Janeiro, eu confesso que eu estou super ansioso, porque no Rio de Janeiro não existe o PAS, então eu tenho muitas dúvidas que eu vou perguntar para um cara que sabe tudo do PAS. Eu vou apresentar a vocês agora o meu amigo, um cara que eu admiro muito, professor de História e muito mais do que isso, meu querido Thiago Diana. Seja bem-vindo ao SigmaCast. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui hoje para falar de um tema extremamente estratégico quando o assunto é sala de aula e quando o assunto é excelentes resultados. A nossa conversa hoje é sobre o programa de avaliação seriada da UNB. Vamos começar, vai ser um dia incrível e de um assunto extremamente relevante. Muito bom, super empolgado, Thiago Diana, ele empolga todo mundo que está perto dele, a produção está aqui em polvorosa. Então vamos lá, vamos começar esse papo agora. Bom, Thiago, vou começar assim, cara. Finge que eu sou uma criança de 5 anos, mas uma criança que sabe bastante coisa aos 5 anos. Me explica o que é o PAS. Vamos lá. O programa de avaliação seriada da Universidade de Brasília, ele foi criado lá atrás. Ele foi criado em 1996. E a ideia era oferecer para os estudantes uma experiência seriada de aprovação. Tá. Então, existia uma crítica sobre os vestibulares tradicionais no que diz respeito à quantidade de conteúdos e ao aproveitamento real de conteúdos e matérias e como fazer uma prova se tornar mais significativa. É lá em 1996 que a prova começa a existir. O programa de avaliação seriada da UNB é um programa extremamente robusto. Ele é pioneiro dentro do Brasil, Marcelo, e ele fez com que outras tantas universidades acabassem também criando programas de avaliação seriada. Mas tu acha que ficou robusto mesmo? Você falou que o objetivo era fazer com que esse vestibular, essa prova de admissão à Universidade Federal, no caso a UNB, a prova se tornasse mais significativa. A tua avaliação é que o PAS faz com que esse processo seja mais significativo mesmo? Quando a gente pensa, principalmente na universidade pública, e a gente está falando de ensino, pesquisa, extensão, democratização de acesso, ela fez com que o cara do ensino médio ele tivesse uma chance de fazer de forma seriada, avaliando conteúdos apenas daquele ano e sim fazendo com que a concorrência para ele fosse muito menor. Então eu posso, em uma prova para aquele conteúdo, especificamente cobrar o que eu acho muito mais relevante. Eu costumo dizer que da prova do PAS, o cara sai sempre melhor do que ele chegou. É uma prova que vai tratar de grandes obras, é uma prova que vai tratar de leis importantes, é uma prova que está preocupada com a atualidade e com como o nosso estudante está se desenvolvendo, o que pensa o jovem de 15, 16 e 17 anos que está terminando o ensino médio. Tá, aí vamos lá. Como eu sou um leigo, né, eu tenho aprendido muito desde que eu cheguei a Brasília sobre o PAS, vê se eu estou certo então. Então o PAS ele é seriado porque a cada série do ensino médio existe uma prova específica. Boa. É isso? É isso. E na tua avaliação é uma prova que de alguma forma democratiza e torna esse acesso mais significativo, porque na primeira série o garoto ou a garota vão fazer avaliações relacionadas ao conteúdo que eles estão discutindo na primeira série. É isso. E aí o estudante, naquele ano, naquela experiência, naquela trajetória ali educacional e pedagógica, ele vai se concentrar muito naqueles aspectos. Entendi. Enquanto que num vestibular tradicional, quando ele chega ao final da terceira série, ele tem aquele montante de conteúdo que ele vai ter que trabalhar sobre. Nesse sentido, fica um pouco mais difícil, porque ele vai ter que mobilizar muito conhecimento que vem desde a primeira série, que talvez ele não tenha tanta facilidade de lembrar. Concordo demais e faz com que o estudante consiga, na minha opinião, tá? Aproveitar mais, contemplar mais, deixar aquilo mais maturado e mais sintético. Então é uma prova, primeira etapa, de 100 itens, uma prova de segunda etapa de 110 itens e uma prova de terceira etapa de 120 itens.
ela vai subindo em relação à quantidade de itens. Quando você fala de etapas, é por isso que os professores chamam de PAS 1, PAS 2 e PAS 3. São essas 3 etapas. É isso, PAS 1, PAS 2 e PAS 3. Tá. Por exemplo, os estudantes da nossa escola, dos colégios Sigma, que estão hoje na primeira série, eles estão começando um novo subprograma. Então, o subprograma desse cara da primeira série é 25, 26 e 27. Ele vai fazer provas em 3 anos sequenciais. Ao final do terceiro ano, da terceira prova, ele faz a prova que termina, que dá a culminância desses resultados. E aí, ao final de 3 provas, a gente tem condição de julgar, condição de perceber, condição de aferir se esse estudante tem condição de fazer a entrada, o ingresso no ensino superior no curso que ele tanto queria fazer. Entendi. Vamos aproveitar esse gancho aí e talvez a gente esteja falando com algumas famílias que não têm tanto conhecimento acerca de vestibulares, acerca do PAS, e para elas isso aqui vai ser super significativo, né? Elas vão aprender e eu também. Bora. Então, a minha pergunta é a seguinte, falando agora de números, pelo que você explicou então até agora, nós temos 3 avaliações, primeira série, segunda série, terceira série, PAS 1, 2 e 3. Você disse que fica mais significativo porque o estudante ele vai estar voltado aos conteúdos que ele está trabalhando naquele ano. Mas como é que as famílias podem acompanhar? O que é uma nota boa? O que é uma nota ruim? Fala um pouquinho de dados estatísticos que possam, de alguma maneira, criar um mapa para a família. Falar, pô, meu filho está arrebentando. Ó, o PAS 1 não foi tão bom, a gente tem que correr. Aliás, é possível fazer isso? Eu não fui tão bem no PAS 1, vou ter que correr atrás do 2? Como é que é isso? O Marcelo trouxe excelentes pontos, pessoal. Vamos pensar nas famílias e vamos pensar numa métrica de resultados. Tá. Quando a gente avalia a nota máxima de alguém na prova do PAS vai girar em torno de 85 a 87. Então, historicamente, se você pegar as 10, as 15 últimas edições, a pessoa que ficou com a nota máxima está oscilando entre 84, 85, 86 pontos. Essa é a nota máxima de alguém no programa de avaliação seriado. Eu não me lembro, eu não me recordo, eu nunca consegui aferir um resultado que tenha chegado em 90 pontos. Nota máxima. Ou seja, tirou 84 é notão. Cara, o cara tá nas cabeças, ele tá num top 3 dentro da nossa cidade, ele tá bem demais. E esse 84 vem da onde? Como é que é? Pô, é uma outra excelente pergunta. Hoje eu tô fazendo excelente pergunta. O Marcelo tá mandando bem demais, o cara tá mandando Obrigado, muito nas perguntas. Se a nota máxima é 84, a média dos estudantes, quando eu penso os 19 mil que começam a primeira etapa, ela oscila entre 16 e 23 pontos. Pego todos os candidatos, somo a nota de todo mundo, divido pela quantidade de participantes. A nota que eu encontro é um score bruto de, gente, entre 16 e 20 pontos. Isso é a média. Pera, então quer dizer que eu consigo entrar para algum curso tirando 16 em cada subprograma? Sim, mas não é um curso de alta concorrência, não é um curso tão difícil. Dá um exemplo aí. Pô, por exemplo, estatística nos 2 últimos anos é um curso que me agrada muito, é um baita curso na minha opinião e é um curso que hoje tem mais vagas do que procura. Entendi. Então um cara às vezes com... Oboé. Lá na UFRJ... Eu não sei o que é oboé. Não, é instrumento musical. Vamos lá, as pessoas brincavam, para oboé é fácil passar, mas nada contra quem toca oboé, que pelo contrário é um lindo instrumento musical fundamental nos concertos. Mas vai lá. Então, quando a gente pensa em nota... Pessoal, nota máxima, 85 pontos. Média da nossa prova vai ficar entre 16 e 20 pontos. Onde eu começo a pegar cursos mais concorridos? Então, na primeira etapa, uma prova que tem 100 itens, tipo A, tipo B, tipo C, tipo D, e ainda uma redação, se o estudante ele termina aquela prova com um score bruto a partir de 50 pontos, não estou dizendo que é a melhor nota, mas a partir de 50 pontos, quer dizer que ele está olhando para os cursos mais concorridos. É onde começam os cursos que têm uma concorrência, Marcelo, que é muito maior. O interessante, a nota máxima está na faixa dos 84, 85, 86, mas você está falando que desde o PAS 1, a aluna ou o aluno conseguiram mais de 50, ele está concorrendo. Ele está concorrendo. Olha. E ele vai concorrer com uma gama muito grande de diferentes cursos e de diferentes possibilidades. Mas existem cursos hoje que estão muito mais concorridos. Historicamente, e aí a gente pode pegar desde o surgimento do PAS, o curso mais concorrido é a medicina. A gente está falando de 26 estudantes por vaga nos últimos dados. 26 estudantes por vaga e uma nota de score bruto por etapa que vai ultrapassar 70 pontos. Então, a métrica do curso mais concorrido,
E se a gente estiver pensando no curso mais concorrido, se você passar por mais concorrido, você passa em todos. Aham. Você, tirando a partir de 70 pontos, você está muito próximo de realizar o sonho, por exemplo, da medicina. Mas cada etapa, Marcelo, também tem um peso no que diz respeito à nota final. Quando você diz cada etapa, então o PAS 1, o PAS 2 e o PAS 3, eles não têm o mesmo peso no score final do aluno. Boa. E aí é outra sacada importante para o nosso estudante, é outra sacada importante para as nossas famílias. O PAS 1, na nota final do estudante, ela vai ter algo perto de 16% da nota final. 16% da nota final desse estudante e aí eu não estou falando mais só do score bruto, tá? Que são resultados, score bruto mais visível, mais concreto, e eu iria por esse resultado para o estudante que está ali olhando essa métrica. E aí eu tenho um argumento final, que é um cálculo mais complexo de se fazer. Quando eu olho para o score bruto, se o estudante passar de 50 pontos, ele vai estar sim com uma chance ímpar de aprovação em muitos e variados cursos. Medicina segue sendo o primeiro curso mais concorrido. Há 3 anos atrás, 4 mais ou menos, a psicologia assume o segundo curso mais concorrido. E nos 2 últimos anos, o curso que deu uma subida estratosférica no que diz respeito à concorrência foi ciência da computação. Então hoje, o top 3 cursos mais concorridos da Universidade de Brasília são respectivamente... Talvez até pela força da inteligência artificial, dessas sem dúvida nenhuma, né? E tudo que aconteceu no contexto Porque pandêmico na minha época ali. também arrebentou a informática por causa da chegada do Word, do Excel. Microsoft 95. Mas peraí, você volta nesse ponto aí que você tinha falado que eles não têm o mesmo peso. É 16% do PAS 1. 16% do PAS 1, excelente colocação. 34% do PAS 2 é uma prova de peso 2 e 50% da nota total do estudante é a prova da terceira etapa. Então, a prova da terceira etapa ela é extremamente estratégica e importante, mas não dá para o cara olhar só para ela. Claro. Então, é uma construção que precisa ser a cada ano e com relevância, com importância, com coerência, com equilíbrio nessa trajetória de um subprograma. Pelo que você está falando, então, meu filho, minha filha tiveram ao final da primeira série mais de 50. Cara, tá no caminho bom pra caramba. Cara, tá num caminho bom e eu pego muitos e diferentes cursos. Mas vamos lá. E a gente tem que ser real quando o assunto são os nossos estudantes e nosso cuidado com eles. Se o cara ficou com 50 pontos na primeira etapa e o sonho dele é a medicina, significa que na segunda a régua dele tem que aumentar muito. Claro. Então ele tem que compensar o que ele não chegou na primeira. Então tem peso 2 na segunda e peso 3 na terceira, ele vai ter que passar dos 70, que seria uma nota mínima. Ou seja, ele sabe que, cara, não foi tão ruim, mas se o teu sonho é medicina, o PAS 2, que o peso é bem maior, agora é a hora de... Marcelo, o crivo tem que ser alto. O esforço, a dedicação, a entrega tem que ser muito maior. Mas é uma prova que hoje, pessoal, tem 50% das vagas totais da Universidade de Brasília. Então, quando o assunto é, eu quero estudar na Universidade de Brasília, o PAS é onde eu tenho a maior quantidade de vagas e é onde eu tenho os melhores números quando o assunto é concorrência. Bacana. Vou até aproveitar isso aí para te fazer uma outra pergunta, que é assim, muitos alunos, às vezes, conversam comigo assim, eu não estou me dedicando ao Enem porque eu vou me dedicar ao PAS. Ou então, é mais raro, eu só quero saber do Enem, eu só quero saber de uma determinada universidade, então eu não vou me preocupar com um PAS. Então, até para que as nossas famílias consigam ter referências de conversa com esses alunos, quais são as vantagens e as desvantagens do aluno que diz assim, eu vou me dedicar ao PAS, acabou, eu quero saber sobre as obras, até seria bom você falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar. O que é que são as obras, porque é alguma coisa muito específica do PAS. Eu quero me dedicar às obras, eu quero me dedicar aos tipos de questão. Fala sobre isso também, que você falou que tem questão A, B, C, não precisa talvez esmiuçar tudo, mas o que são esses tipos de questões? Mas a minha pergunta é a seguinte, pelo que você está explicando para a gente, o PAS ele tem toda uma especificidade. Então, quando o aluno diz assim, cara, eu não quero saber de nada, eu só vou me dedicar ao PAS, qual é a vantagem e a desvantagem desse tipo de estratégia? Tá. Gente, estudo é estudo. Desenvolvimento, estudo, e eu acredito muito que se você faz uma prova que é tida por alguns como sendo mais conteudista, mais refinada, se você faz isso, você consegue fazer coisas que são mais simples. Então, quando você está estudando de fato,
para uma prova como o PAS, você está automaticamente se preparando para o vestibular da UNB. Estilos de prova muito parecidos, tipos de itens muito parecidos e temáticas extremamente parecidas. Para todo mundo entender, então, ver se eu estou certo, porque isso aí eu já tinha aprendido contigo numa outra ocasião. Você está dizendo, então, que quem se dedica ao vestibular seriado também está estudando automaticamente, como você falou, estudo para o vestibular tradicional da UNB, que é uma segunda forma de ingresso na UNB. Sensacional. E eu acho assim... O estilo de questão é parecido? O estilo de questão é parecido, a prova é extremamente parecida, só que no PAS eu vou ter, exemplo, 10 itens de história, nossa área. Uhum. No vestibular tradicional vão ter 35. Caramba! São 2 dias de prova, uma prova no primeiro dia com 120 itens. Mesmo no somatório, então é maior, porque se você pensar PAS 1, 2 e 3, se cada PAS tem 10 questões de história, chega ao final com 30. No vestibular tradicional são 35. Assim, dados aproximados, Caramba. uma prova mais, outra menos, fica perto disso. Então eu acredito muito que quando você se prepara muito bem para o PAS, em termos de conteúdo, em termos de saber como fazer uma boa redação, em termos de interpretar bem, você está conseguindo sim construir esse tipo de competência e habilidade. É claro que a prova do Enem tem as suas peculiaridades e suas próprias características. Mas quando eu converso com os nossos estudantes lá do Sigma, o que eu tento mostrar para eles é que eles precisam olhar para todo tipo de possibilidade, aproveitar todo tipo de oportunidade e colocar com muita força todo tipo de interesse que eles têm nessa questão do ingresso na educação superior. Ele precisa fazer e ele precisa passar por isso. Mas faz sentido? Então, na tua opinião, então não faz sentido essa coisa de você selecionar um foco único, ou pelo menos de você esquecer as outras estratégias e focar apenas no PAS? Vamos separar por séries. O cara acabou de entrar no ensino médio, ele é um cara da primeira série. Tá. Ele tem que fazer o PAS. Eu aconselho os meus estudantes da nossa escola a fazer o Enem como treineiro e o vestibular como treineiro. Ele vai se apropriando e ele vai pegando mais robustez quando o assunto é situação de prova. O cara fez a primeira etapa, ele tem um resultado lá meados de fevereiro e março do ano seguinte e a gente começa a estudar com ele, trabalho do counselor, trabalho das coordenações, o que a gente tem de possibilidade para a segunda. Foi o que eu pensava, está perto, está distante. A segunda ainda é o momento de olhar para tudo. Tudo ainda é possível. E ele não vai fazer o Enem como um candidato real, ele é um treineiro. Então, primeira etapa e segunda etapa do PAS, respectivamente, primeira e segunda série, eu acho que ele tem que ir com muita força para esses conteúdos, para esse tipo de prova. Com 2 notas, aí a gente consegue olhar com muito mais assertividade se ele tem mais chance em determinados cursos, se o curso que é o sonho dele está próximo ou não está, até para conseguir na terceira série conversar com esse cara, supervisioná-lo e orientá-lo assim, cara, tua nota está muito distante, ou então não, sua nota está muito perto, a gente vai passar tanto pelo PAS, quanto pelo Enem, quanto pelo vestibular, e aconteceu na nossa escola. Então, acho que ele pode sim, em algum instante dessa caminhada de ensino médio, ter um foco maior em algum lugar. Mas se o cara começa, e aí eu acho que é um erro crasso, tá, famílias? Não deixem que isso aconteça. Se o cara define desde a primeira etapa que é Enem e ele não quer saber do PAS desde a primeira série, eu acho que ele pode se arrepender depois. Eu acho que ele pode ter uma perda significativa de uma prova que está aferindo, que está medindo, que está ajudando, que está proporcionando o desenvolvimento dele. Essa é uma bela dica, porque eu estou pensando o seguinte, se o meu filho está na primeira série, e ele vem me fala comigo, pai, eu vou olhar pra onde? Eu falo, meu irmão, tu olha pra tudo pra agora. É isso. Primeira série. É isso. Vambora, tu vai ser o treineiro do Enem, você vai fazer o PAS 1, porque eu acho que é intuitivo, mas eu tenho que fazer essa pergunta, Thiago. Se eu perder o PAS 1, eu tô fora do vestibular seriado, ou não? Eita, excelente pergunta. Se você perder a primeira etapa, você não tá fora. Existe possibilidade de fazer no subprograma só a segunda e a terceira. A segunda é eliminatória. Perdeu a segunda, você já não tem mais o que fazer. Mas a segunda você não pode perder. Você não pode perder. Mas se você perder mesmo que você tenha feito 1. Mesmo que você tenha feito 1, ou não fiz a prova 1, quero fazer só a 2 e a 3, porque o meu curso não é um curso de alta demanda e alta concorrência, e na nota final eu consigo entrar.
beleza, dá para fazer. Isso significa, então, que ele pode pensar assim, eu não preciso de uma nota tão grande, então, ainda que não seja recomendável, obviamente, eu vou abrir mão do PAIS 1. É isso. Não é recomendável. Não é recomendável. Não é recomendável. Óbvio, mas, você tá perdendo mas é possível. Mas aí eu vou possível real. naquela ideia que você falou, que eu acho que é uma boa estratégia para as nossas famílias. Então, no PAIS 1 é para olhar para tudo. No PAIS 2 eu continuo olhando para tudo. Mas aí o atendimento com a nossa equipe tem que ter sido feito para Claro, ele claro. ter uma porque, noção pelo para que eu onde entendi, vai. É no PAIS 2 que aí as coisas podem ser colocadas na mesa e ser desenhada uma estratégia a partir de dados Boa. que já vão indicar, cara, por aqui você consegue, aqui você não consegue. Não adianta dizer que vai ser possível, eu vou me esforçar no PAIS 3 que eu vou conseguir. Talvez aí entra aquilo que você falou, de uma boa orientação de um conselheiro acadêmico, de uma coordenação que vai dizer, olha, não vai. É isso. Não vai. Sad but true, né, cara? É triste, mas é verdade. É vida Vamos real. mudar a estratégia aqui. É isso. Eu gostei muito. Então, a gente vai falar das dicas no final, mas eu gostei muito dessa dica. Tá. A outra pergunta que eu tenho, e agora eu tô pensando também você ia falar sobre os tipos de questão. Vamos que eu pensei num negócio aqui que é importante dizer. Então vai. Pessoal, tipo A de questão é onde eu tenho a maior porcentagem de questões e itens. Tá. Então, o tipo A é a típica questão SEBRASP, certo ou errado, mas lembrando que a prova do passe tem fator de correção. Então, um item errado, você perde uma questão certa. Tá. E aí, além de... Mas é certo e errado? É para marcar? Certo e errado. Ele apresenta uma afirmação. Uma afirmação e você vai julgar em certo e errado. Em todos os conteúdos? Em todos os conteúdos. Que legal. Em todos eles vão ter questão tipo A e ela é a maior porcentagem de questão da prova. Tipo A. Questão tipo B, ela acaba tendo uma ocorrência muito grande nas matérias de natureza e matemática. Na questão tipo B, Marcelo, eu tenho que colocar um resultado numérico. Então ele vai te dar lá uma coluna com 0, todas as colunas, 3 colunas de 0 a 9, vamos supor que na sua conta final você chegou num resultado que é 250. Tá. Você vai marcar a bolinha 2, 5 e 0, essa é uma questão tipo B. Esse tipo de questão, como é praticamente impossível acertar no acaso, esse tipo de questão você não tem perdas se você errar. Questão tipo C... Ou seja, só a do tipo A. Errei, anulei uma certa, na do tipo B não existe isso. Uma para uma no tipo A, no tipo B não tem nenhum tipo de perda. A questão tipo C é uma questão de múltipla escolha com 4 alternativas. Então é uma questão... E aí, pessoal, medidas as proporções, tá? Que é um pouco mais parecida com o rito do Enem, porque ela é múltipla escolha. Ainda que o Enem tenha 5 opções. Ainda que tenha 5. E lá na prova do passe você vai ter 4 alternativas possíveis. Essa é uma questão que, quando a gente vai a fundo na estratégia, que a gente aconselha que o estudante, se ele tiver chance do acerto, mesmo na dúvida, que talvez valha a pena ali arriscar um pouco mais, dependendo do curso que ele quer, porque não é 1 para 1. Então, a chance de ter ali um acerto nas eliminações e na estratégia que você adota é bem possível. Ou seja, se é para chutar, vai chutar na tipo C. Vai chutar na tipo C. E não é um chute aleatório, tá, pessoal? Não tenho ideia nenhuma, não chute. Agora, se eu tenho ali uma dúvida, técnica uma de construção... A gente pode fazer um programa aqui sobre técnicas de chute. Olha que coisa, cara, educativa, né? As famílias vão adorar isso. Dá para fazer um momento só voltado para a prova no que diz respeito à estratégia, Marcelo. A prova é estratégia. Essa prova do PAS, ela tem essa beleza. Caramba, só pelo que você falou aqui, tipo D. Tipo D. Questão tipo D é uma questão discursiva. Então vai surgir no meio da prova uma prova integrada, uma prova interdisciplinar, que tem questão que começa com um texto que é Pero Vaz de Caminha, Carta do Descobrimento, tem lá um texto do Pero Vaz de Caminha, e tem item de química, tem item de física, tem item de português, tem item de história, e do nada ele puxa uma questão tipo C. Ou uma questão tipo D. Olha só. Essa prova tem esse perfil. Na questão tipo D, você vai escrever. Mas a questão tipo D, ela pode começar falando da carta de Pero Vaz de Caminha e decantar no final numa de química? Pode sim. Assim, acontece. Caramba. Tem uma que, e aí se é da história, você vai gostar, que ele falava muito sobre cana-de-açúcar. E ele jogou a questão do trabalho, dos ciclos econômicos, ele jogou a parte de biomas, destruição da Mata Atlântica. Foi para etanol. E aí ele chegou no etanol, as transformações. Então, a prova tem esse perfil e as questões elas vão ali se ajuntando e se transformando e dando contextos. Bacana. O que mais? Acabou? E, assim, quando a gente olha para a prova, primeira etapa 100 itens, segunda 110 e terceira 120, a prova está dividida em 3 partes. Gente, isso é muito importante. Parte 1, língua estrangeira moderna.
As pessoas acham que não, mas ela tem um peso imenso no resultado final. É uma área que a gente deveria estar tentando gabaritar quando o assunto é a força que ela tem no argumento final do estudante. Aham. Sempre de língua estrangeira moderna vão ser 9 itens de certo e errado, uma questão tipo C, uma questão múltipla escolha. Historicamente é assim. Tá. A parte 2 da prova é a maior parte. E aí eu pego do item 11 ao 100 na primeira, do 11 ao 110 na segunda e o 11 ao 120 na terceira. A parte 3 da prova é uma redação. E cada etapa do passo tem uma redação que precisa ali ter uma produção dos nossos estudantes. Aham. Em alguns instantes, essa redação se parece com a redação do Enem e cai ali um texto discursivo, cai uma dissertação, mas ela traz ali também surpresas. Pode trazer um texto de opinião pessoal, pode trazer um texto de como se fosse já caiu carta e os estudantes ficaram com muita dificuldade porque ninguém escreve carta e se a escola não estiver atenta a isso é um problema. Então eu tenho essas 3 partes e esses 4 tipos de questões. Legal. Tem um ponto que você falou que eu achei interessante, a gente estava batendo um papo antes de começar a gravação sobre a força da redação na prova, que é o seguinte, para as famílias que estão nos escutando, a redação do Enem, a gente costuma dizer o seguinte, o cara que quer passar para medicina, ele tem que arrebentar em matemática, que é a nota que mais estica, né? A diferença entre quem se deu bem e quem se deu mal em matemática é uma diferença absurda. Justo. Você pega em linguagens, a diferença entre quem se deu melhor e quem se deu pior não é tão grande. Então é uma nota que estica muito. E a redação, quer passar para medicina, você tem que tirar mais de 980, tem que mirar na redação nota 1000. A redação no PAS tem essa mesma característica de ser tão determinante para quem passa e quem não passa? Cara, o chefe tá com boas perguntas hoje. Vamos lá. Eu me preparo, faço trabalho de casa. Ele tá mandando bem demais. Redação na prova do PAS. Ela vale de 0 a 10 pontos. Ela não é eliminatória na primeira etapa, ela não é eliminatória na segunda, mas tirar menos de 4 pontos. Na terceira, tá eliminado. Isso é importante. Tem pessoas que se perdem nisso e que se arrebentam. Quando a gente pensa no argumento final e na nota total do estudante, o peso, não que ela não seja importante, tá, pessoal? É importantíssimo. Uma boa nota de redação é uma nota que passa 8 pontos para você se tornar mais estratégico. Mas quando eu olho, eu falei da parte 1, que é a parte de língua estrangeira moderna. Quando eu olho a nota final, a parte de língua estrangeira moderna tem mais interferência e tem mais força na nota de peso final do que um 10 na redação. Olha só. Então, assim, tirei nota máxima, acertei todos os itens de língua estrangeira moderna. A minha nota final é mais estratégica e sobe mais do que um 10 na redação. Não estou falando que você não tem que tirar 10 na redação. A nossa escola tem um monte de 10. Eu sou muito, muito orgulhoso da nota dos nossos estudantes na redação. Mas quando a gente pensa até o tempo que você vai gastar na prova para os itens, é importante o nosso estudante saber disso. Entendi. Então, o que é uma boa redação? Mais fácil tirar 10 do que tirar 1000... É mais fácil tirar 10 na redação do PAS do que 1000 na redação do Enem? Pô, sem dúvida. É mais fácil tirar 10 e a ocorrência e o números de notas 10 na prova do PAS é extremamente superior do que os números de 1000 na prova do Enem, sem dúvida. É muito mais fácil. Entendi. Muito mais possível também. Entendi. Tá bom. Excelente. Várias dicas aqui. Eu já estou pensando para a nossa parte final. Eu sempre falo de 3 dicas, mas se a gente quiser passar, Thiago, de mais de 3 dicas, vamos embora. 5 dicas? Então vamos embora. Eu falo 2, você fala 3. Fechou. Então tá. Eu tenho mais uma pergunta que é a seguinte, e de novo, eu estou o tempo inteiro tentando falar com aquele pai que está nos ouvindo, colocou ali o podcast, o SigmaCast, para ouvir no trabalho, indo para o trabalho, ou quem sabe no trabalho, aquele momento que a coisa está um pouquinho mais fria, dá para ouvir um podcast rapidinho. Estou pensando na mãe também, que está dirigindo, está voltando do trabalho, está ouvindo alguma coisa que possa trazer inspirações, né, nesse momento tão importante do ensino médio, envolvendo a passagem para uma universidade. Eu nem sei se essa pergunta faz sentido, tá, Thiago? Então me corrija. Que é assim, existe um perfil do aluno que consegue se preparar muito bem para o PAS? Que perfil é esse? Quando eu digo perfil, assim, é o aluno que se dedica tantas horas, é o aluno que
está mais focado nesse tipo de conteúdo? É o aluno que abre mão disso em favor daquilo? Eu sei que no final das contas é muito fácil chegar e dizer, olha, tem que se dedicar, tem que ter foco, tem que abrir mão dos prazeres imediatos em favor de conquistas futuras, mas aí eu acho que a gente fica muito na exosfera. Uhum. Então eu estou perguntando de uma maneira mais estratégica. Que perfil é esse? Qual é o perfil de aluno, se você estivesse conversando com uma mãe ou com um pai que dissesse assim, Thiago, me conta aí do perfil que depois eu vou pegar isso e vou analisar. Claro que isso não é uma verdade absoluta, não é uma ciência exata, mas eu vou analisar a partir do que eu vejo no dia a dia, na rotina, nos hábitos do meu filho, da minha filha. Qual é o perfil que você diz que é um perfil positivo e um perfil que você diria para as famílias, olha, aqui a gente vai precisar mudar porque isso aqui não é o perfil que consegue ter essa trajetória voltada ao paz bacana? Cara, de novo, outra excelente contribuição. Ih, esse cara hoje tá demais, hein? Deixa eu agradar meu chefe aqui, né? Pelo amor de Deus. Ó, vamos pensar aqui. Essa prova, ela revela um negócio que é muito legal. E cada vez isso fica mais provado, e eu troco muito isso com os nossos estudantes, para que eles fiquem atentos. Não é uma prova que você precisa ser somente inteligente. Então a gente tem, e você é professor há muito tempo, igual eu sou professor há muito tempo. Então a gente a gente facilmente reconhece estudantes que são muito inteligentes. Cara, o cara pega tudo muito fácil, o cara não precisa de muito para alcançar notas razoáveis. Essa prova, ela não premia o mais inteligente. Ela premia o mais dedicado. Então, o que o cara tem que fazer é unir. Sim, eu sou um cara que tem facilidade, que tem aqui competências bem desenvolvidas em algumas áreas, mas eu tenho que juntar isso com o quanto eu quero mais do que os outros. O que significa querer mais do que os outros? Não existe forma melhor do que estudar para essa prova, preparação de candidato. Pessoal, não estou falando do cara que vai fazer no aleatório. Estou falando de um cara que ele é candidato. Ele quer fazer aquilo para ter um resultado muito alto. O estudo tem que ser com as provas antigas. Então, quando a gente fala em obras, e a gente tem que falar disso, deixa esse trem guardado aí na sua pauta. Isso é um bom ponto. A gente tinha mencionado aqui, mas se quiser falar no final dessa parte aí, vamos embora. Pode ir. Se a gente pegar as 3 últimas provas, elas são as que mais se parecem com a prova que você vai fazer, até pelas obras. Tá. Claro que no ano que as obras mudam, e, por exemplo, a gente vai inaugurar uma prova de terceira etapa com obras novas. Então, tem obras ali que nunca foram cobradas. Outras já foram, mas os conteúdos são muito parecidos. Uhum. O estudo com as 3 últimas provas vai te dar familiaridade, vai te dar intimidade, vai te dar força, vai te dar repertório e vai fazer com que você trabalhe principalmente o que às vezes a gente tenta fugir, que é a sua área de dificuldade. Que é a sua, assim, eu tenho um estudante que é extremamente bom em determinadas áreas de conteúdo e ele tem uma fragilidade na física e na química. Uhum. E na escola, por algumas questões, ele escapou ali, ele não precisou fazer com tanta força, tá. Ele foi numa nota mais simples. Quando o cara está estudando por uma prova como essa, ele não pode fugir disso. E aí quando eu falo no cara dedicado, no cara que estuda de uma maneira coerente, equilibrada, que tem um planejamento para aquele ano, que sabe que é uma prova para 3 anos e que ele vai olhar para aquilo, esse cara tem uma chance muito grande de mandar melhor do que qualquer outro. Quando termina a prova, a gente vai conversar com os nossos estudantes. E aí tem gente muito feliz e às vezes tem gente que está num sentimento assim, pô, tirei 50, não é uma nota ruim, tirei 50 de score bruto, mas eu tinha condição de ir mais. E o cara tinha. O outro cara que não tinha a mesma inteligência, eu vou tratar assim, tá, pessoal, inata e ali imediata, tirou mais do que ele. E aí ele não consegue entender que paradoxo é esse, como assim? E aí tem a ver com o quanto eu quis aquilo, com o quanto eu me dediquei para aquele tipo de item, para o quanto eu olhei a recorrência desses temas. E um estudo para uma prova que é um subprograma, que é feita uma a cada ano, ele tem que ser esse estudo de sequência, de coerência, de você fazer o que precisa ser feito, de você estar atento ao que mais cai. Entendi. Então, vê se eu peguei corretamente. Quando a gente fala do perfil do aluno, você, pai, mãe que estão me escutando, o perfil do aluno, ele não necessariamente é aquele perfil do aluno que sempre tirou
só notão no ensino fundamental. Então, cara, meu filho nunca foi aquele aluno que sempre tirou notão, eu acho que ele está fora do país. Não é isso. Não é isso. Porque a gente está falando de uma prova que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? São São uma 3 maratona. anos. 3 anos. Tá. A outra questão que você falou do perfil é aquele estudante que se prepara a partir das provas anteriores. Tá? O outro perfil que você colocou é o estudante que consegue desenvolver uma certa resiliência do tipo, não me dei muito bem no PAIS 1, deixa eu entender o que aconteceu, porque o PAIS 1 são só 16% do score final, eu ainda tenho uma prova e ainda tenho uma terceira. E tem gente que nem faz o PAIS 1, então só o fato de eu ter feito já me coloca dentro de um grupo importante. E aí você falou de um outro ponto, que aí eu vou aproveitar para a gente fechar antes de ir para o momento das dicas, que é o seguinte, você está falando muito das obras. Para quem nunca ouviu falar disso, o que são essas famosas e às vezes temidas obras do PAS? O que é isso? Boa. Quando a gente pensa em obras, o PAS traz uma cartilha, uma série de indicações de obras que vão compor essa prova nos seus objetos de conhecimento. Mas todas as obras caem? Todas as obras, não são todas, mas assim, 80% do que ele falar que vai cair vai estar lá, e mesmo que indiretamente elas vão aparecer. E que não são necessariamente livros que o aluno tem que ler. Não, aí eu tenho textos, eu tenho obras audiovisuais, eu tenho músicas, eu tenho uma parte de artes visuais que é muito forte, muito importante, e o que é mais legal, é dessa forma que ele faz essa prova se tornar cada vez mais interdisciplinar e cada vez mais relacionada, pessoal, às atualidades. Então, eu falei no início da nossa conversa hoje que é um tipo de prova que quer que o cara saia de lá melhor do que ele chegou. Uhum. E aí eu vou ter acesso a leituras que talvez sem essa prova eu não teria naquela idade. Bacana. Então eu acredito muito que o estudante que passa por essas obras, ele se prepara melhor. Então as obras, na maioria dos casos, elas acabam tendo ali entre 30% e até 35% da prova. Em resumo, para tentar jogar para as famílias e para os estudantes, é mais ou menos assim. Eu passo num curso de alta demanda, não me entendam mal, tá? Deixando em branco uma determinada disciplina que eu tenho dificuldade e eu não quero me arriscar. Não estou dizendo que você não tem que fazer, mas vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho muita dificuldade em física. Eu vou deixar os 8, 10 itens de física em branco, porque é uma dificuldade muito grande, eu não quero me arriscar e é parte da minha estratégia. Tá. Eu passo num curso de alta concorrência, sem fazer esses itens, mas eu não passo se eu não fizer os de obras. Olha só. Consegue entender a interferência, a eu força? consigo passar estrategicamente, não deixando em branco, porque se eu deixo em branco eu não estou anulando nenhuma Não estou certa. perdendo, não estou perdendo. Então, claro, e aí reforçando o que o Thiago está dizendo. Você não está dizendo que isso é recomendável. Não em é algum isso. momento, se a tua estratégia, eu não entendo nada de física, é melhor deixar em branco as questões de física do que deixar em branco as questões das obras. As obras. Agora, uma pergunta, né, que eu gosto de dizer, pergunta tauda, né, quando você cai para tal da realidade. Os alunos que se preparam muito, eles conhecem todas as obras? Boa. Os alunos que se preparam muito, eles passaram por todas as obras. É? Caramba. Até porque, na hora da prova, a pergunta, a síntese, a afirmação não é tão profunda. Então, é irresponsável. Gente, presta atenção, pais, famílias e estudantes. É irresponsável chegar lá sem ter visto as obras. Porque, às vezes, é muito simples. Uhum. Por exemplo, tinha uma música muito boa do Ney Matogrosso, que caía na prova. E Qual aí, era a música? Ai, não vou lembrar. Tá, se eu conseguir lembrar, eu canto um pedaço se eu conseguir lembrar. Não precisa cantar, não. Vai. Mas eu não vou de fato lembrar. E aí ele perguntava na música, no item, ele perguntava assim, existia o uso de instrumentos de corda? Sério? Ou seja, Você tá entendendo? se o cara não ouviu a música... Aí a outra, sobre essa mesma música, assim, ele falava se a voz do intérprete, ele não fala o nome, mas o nome está em cima, todo mundo conhece o Ney Matogrosso, mas se o estudante não estiver atento, ele não vai saber quem é o Ney Matogrosso, e ele falava de uma voz grave do Ney Matogrosso. Aí você olha e você pensa... Então, assim, são questões que não têm uma profundidade tão grande. Não são todas. Vão ter obras que, sim, ele vai lá bem a fundo naquilo. Mas em geral, é um item fácil,
possível de ser feito. Desde que você tenha visto. Desde que você tenha visto, desde que você tenha ouvido o seu professor falar. E é por isso que a gente tem lá no Sigma as 3 artes, é por isso que a gente fala tanto de obra, é por isso que elas caem nos nossos simulados, porque elas dão segurança e conforto. Uhum. Tem uma obra que caiu muitas vezes, Marcelo, hoje ela está menos, Redenção de Cã. Lembra daquela obra? Lembro. Cara, Pra quem Redenção não de sabe, Cã Redenção de Cã é um quadro. é um quadro, é uma obra de artes visuais, olhando para o Brasil do século XIX, falando sobre um processo de embranquecimento, um processo tenso dentro da história do Brasil. E, cara, ela caiu muitas vezes para a sociologia, para a história. Ela caiu ligando a geografia, ela caiu no próprio conceito de artes visuais. Uma obra como essa pode aparecer várias vezes ao longo da prova? Ou quando você diz que caiu muitas vezes em anos... Em anos sequenciais, tá. e ela não vai cair repetida, não. Tipo, apareceu aqui na questão 10, depois no 20. Não Entendi, vai acontecer. entendi. E outra coisa que está acontecendo muito, e aí é importante o nosso aluno saber, tem muita obra aparecendo na parte de língua estrangeira moderna. Na prova da primeira etapa, que cai muito do Renascimento, a obra Santa Ceia estava lá, e aí itens em língua estrangeira avaliando a obra. Uhum. E aí eles não eram tão profundos, porque o que ele queria também saber é se o cara tinha uma compreensão da língua estrangeira, Sim. não somente. Muito bom. Poxa, a gente ficaria aqui muitos minutos, quem sabe algumas horas conversando com o Thiago, que sabe tudo sobre o Paz. Eu aprendi pra caramba e é de verdade mesmo. Tem muita coisa aqui que a gente fala que é pra tornar a conversa um pouco mais agradável. Por exemplo, essa coisa do Thiago falar que eu fiz grandes perguntas. Eu não fiz nada. Humildemente, eu simplesmente provoquei esse baú de conhecimento sobre o Paz. Mas a gente está terminando aqui, mas, Thiago, a gente tem no nosso Sigma Cast, a última parte é a parte das dicas práticas. Então, ó, Sigma Dicas ou Dicas do Sigma, a produção ainda está discutindo qual é o melhor, mas quais são os Sigma Dicas, ou as Sigma Dicas, ou as Dicas do Sigma desse episódio. Então, a gente vai com 5, você vai com geralmente 2? são 3. Eu vou falar 2, tu fala 3. Então, Beleza, porque tá hoje contigo. o episódio está muito rico, a gente precisa Tá. de 5 dicas. Então vamos lá para as dicas do Sigma. Tá, 2 dicas estão muito relacionadas ao impacto que a tua fala teve na minha reflexão sobre o Paz, Thiago. E como você é o especialista aqui, se as minhas dicas não forem boas, fala mesmo, tá? Tá bom, fechou. Então tá. As 2 dicas que eu tenho para passar 3 para você. A primeira dica: o Paz é uma maratona, não é uma prova de 100 metros. Então, meu filho não foi bem. Minha filha não foi bem no Paz 1. Caramba, vou jogar a toalha. Longe disso, 16% da prova, aprende o que aconteceu, vai pensando estratégias. A ideia, primeiro e segundos anos do ensino médio, a ideia é, vou usar um termo mais popular, atirar para todo lado para ter dados e definir a estratégia com mais foco na terceira série. Gostei muito. Dica número 2, vai ficar essa última parte do papo. É uma irresponsabilidade fazer o Paz sem conhecer as obras. Não porque as questões acerca das obras serão difíceis, elas são até fáceis, mas você precisa ter um conhecimento sobre elas. Então, ter uma dedicação às obras, ter uma dedicação ao estudo das artes no ensino médio, isso não é trivial. Então, as famílias devem buscar referências dentro das escolas que deem atenção às artes justamente pela importância das obras. Justo. Beleza? Duas dicas. 3 para você. Vamos lá, dica número 3. Na dica 3, eu queria que o nosso estudante ele olhasse para as provas anteriores. Tá bom. Não existe passar num curso de alta demanda sem conhecer as provas anteriores. E você pode fazer uma prova anterior mais de uma vez. Eu falo muito das 3 últimas provas, resolvendo-as 5 vezes. Por que isso tudo, Thiago? Para te aproximar, para tornar aquilo algo extremamente factível para você. Você vai aprender sobre o enredo da prova, sobre como ele escreve os itens, sobre muitas tendências de itens certos e itens errados. Tá bom. Então, olhem para as provas anteriores. Boa, dica 3. Dica 4 agora. Dica 4. A dica 4 tem a ver com simulados. A nossa escola tem. E o simulado da nossa escola, ele é acompanhado, metrificado, a correção idêntica. Faça simulado. O simulado vai te aproximar da realidade. O simulado é o momento onde é possível errar. O simulado vai ser o seu norte
se o seu estudo de fato está acontecendo e se ele está sendo significativo e proveitoso. Dica Excelente. 4 tem a ver com Dica simulado. 4, simulado. Última dica. Eita, última dica. Na última dica, eu queria que você pensasse sobre estratégia. É uma prova de estratégia. É uma prova que, se o cara está olhando para a medicina, ele vai se arriscar mais. Mas se o curso dele, desde o início, não é medicina, talvez ele não precise, ele não tenha necessidade, Marcelo, de fazer 90 itens. Ele tem que se expor menos. Então, é uma prova de estratégia. Uma errada anula uma certa, e você precisa entender que uma prova ela não é feita para você saber tudo. Ninguém vai saber tudo da prova. E aquilo não tem que te assustar. Aquilo tem que ser estratégico até para você saber assim, esse item eu não vou fazer, esse item eu vou deixar para outro menos estratégico se arrebentar, perder nota com isso, e esse aqui eu não vou fazer, eu vou me manter firme, eu não preciso desse item para o curso que eu quero. Estratégia, quando o assunto é prova do passe, é extremamente relevante. Excelente, eu vou aproveitar para mandar um abraço pro nosso querido Yuri Gagarin, que é o conselheiro acadêmico do Sigma, e as nossas coordenações educacionais, os nossos gestores, porque pelo que você falou na dica 5, não adianta você ficar só se debruçando sobre conteúdo se você não tem estratégia. Aí as famílias podem perguntar, mas eu não tenho a mínima ideia da estratégia que meu filho tem que adotar. E não é para ter mesmo. Eu acho que quando a gente fala de uma escola, que é uma escola que busca garantir a realização dos sonhos individuais das crianças, dos jovens, é fundamental que essa estratégia, que a orientação dessa estratégia parta da escola. Então tem tudo a ver com isso. Muito bom, excelente papo, terminamos no horário certinho, a produção está sorrindo aqui, batendo palmas silenciosas, mas muito efervescentes. Thiago, muito obrigado, cara, espero que você apareça aqui outras vezes, inclusive sentado aqui desse lado da bancada do SigmaCast. Eu tô esperando esse convite, foi bom. Vai chegar em breve. Foi bom demais participar aqui. Pessoal, tem a ver com estudo, tem a ver com dar importância, tem a ver com se dedicar de fato e de maneira genuína, e dá para acontecer sim, dá para isso tornar realidade. Beleza, pessoal, um grande abraço, a gente vê vocês no próximo episódio do SigmaCast. Até lá.